O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Parte terceira, da Lei de Igualdade, capítulo 9. Da Lei de Igualdade, igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Igualdade natural. Questão 803. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos. Enunciais assim uma verdade maior e mais geral que pensais. Aí nós temos que ver o seguinte, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus. Mas todos nós temos aptidões diferentes. Uns têm aptidão para engenharia, outros para medicina, outros para administração. Não é uma aptidão diferente? Da mesma forma, a composição hormonal entre o homem e a mulher é diferente. Portanto, nas Olimpíadas, tem a competição feminina e a competição masculina. Se colocar todo mundo junto, as mulheres não vão ganhar nunca. Porque a força física não vai conseguir chegar ao mesmo patamar do homem. Isso é um fato. Mas não quer dizer que elas não tenham o direito de competir nas Olimpíadas. Entendem? Então, todos competem, homens competem, mulheres competem, em modalidades masculinas e modalidades femininas. Da mesma forma, pilotos de caça, aqueles aviões supersônicos, mulheres não têm condições de pilotar. Mas elas são exímias pilotos de helicóptero. Então, a gente vai vendo que tem aptidões diferentes e somos preparados para aquela situação também diferente. Os hormônios femininos são para a reprodução e a amamentação e a proteção dos filhos. Os hormônios masculinos são para a luta, para a disputa, para a guerra. Então, somos parecidos, mas não somos iguais. Perante as leis divinas, respondemos igualmente pelas ações que tomamos. Mas aqui na Terra, temos limitações. Essas limitações é para que a gente se adeque àquilo que nós podemos nos adequar. Tá certo? Então, e outro detalhe importante, por que uns são bem mais capacitados e outros menos? Existem as limitações físicas quando a gente reencarna. Ou seja, uma determinada pessoa foi um grande médico no passado, cometeu abusos. Ele reencarna com várias limitações. Não vai passar no vestibular para medicina de jeito nenhum. E aí nós temos várias histórias das pessoas no dia a dia que relatam sobre isso. Outros, ele foi um grande cientista, mas ele desenvolveu, com a sua inteligência, com a sua capacidade, coisas não muito nobres para a humanidade. Pelo contrário, coisas destrutivas. Mas, então, ele vai vir o quê? Com as limitações. Ele não vai ter condições de usar a plena inteligência que ele tinha. Ele terá limitações na inteligência. Ou seja, um corpo físico vai ser moldado dentro de um padrão que cada um dá conta de gerenciar, de vivenciar a experiência necessária à conquista de experiências e conscientização para não errar em futuras empreitadas, em futuras encarnações. Então nós temos que prestar atenção a tudo isso e o progresso. O progresso se dá exatamente pelas diferenças. À medida que nós vamos desenvolvendo intelectualmente, moralmente, todos vão colhendo os benefícios. E como temos idades espirituais diferentes, entendimentos diferentes, então nós vamos caminhando para um entendimento maior, mas não estaremos plenamente iguais em ações, em condições de competir aqui no mundo, em determinados aspectos. Mas, por outro lado, no aspecto moral, todos nós temos condições de entender. Mas também tem a diferença da idade espiritual.
E aí, uns vão cometer erros, outros mais erros, outros menos erros. Cada um responde segundo a sua capacidade, a sua possibilidade. Então, uma pessoa que tem muita experiência na vida, tem muitas conquistas evolutivas, ele vai passar pela vida e, se ele negar um pão a alguém, vai ter um peso muito grande. E outro, isso não vai contar nada para ele, por causa do entendimento que o espírito já tem. Então, você sabe qual o nível de entendimento que o seu espírito tem, que você como espírito tem? Aí você sempre sofre a influência da cultura, da sociedade e começa a fazer alguns deslizes éticos e morais que não são mais admissíveis para a sua condição evolutiva. A sua pena será maior. Mas a lei não é igual para todos, segundo a capacidade de entendimento de cada um. Você será responsabilizado pelos seus atos, pelas suas ações, segundo a sua capacidade de entendimento. Aquelas tribos que tem lá nas Polinésias, que são canibais, aqueles lá dificilmente responderão pelo crime que cometeram, vírgula. Mas, se algum deles já tiver entendimento superior e participarem daquele processo, serão mais penalizados. E, além do mais, eles não são tão ingênuos assim. Já contei aqui outras vezes antes. Teve um caso deles matarem, comerem lá um casal de alemão que estava passeando lá na ilha. E aí, a Alemanha mandou aviso que ia mandar pessoas lá passear. E se eles comessem, eles iam entrar com um tanque. Ninguém encostou um dedo nas pessoas. Eles são tão inconscientes assim? Então, nós temos que prestar atenção nesse detalhe. As pessoas tomam atitude, tomam ações porque acham que está dentro de um conceito que ninguém vai se impor a eles. Mas no dia que alguém falou que se vocês fizerem, vai ter consequências, não fizeram. Ou seja, ali provavelmente foi um momento de mudar o dial da evolução deles. Da agora para frente, vocês não serão mais canibais. Vocês já sabem que tem responsabilidade. Vocês já entendem que tem responsabilidade. Então, a gente tem que ver que todos são iguais perante as leis, mas respondemos perante a lei divina de acordo com o nosso grau de consciência, porque é a nossa própria consciência que é o nosso juiz. E se você tenta anestesiar a consciência, na hora que ela vem à tona, vem como uma bomba atômica, como dizia um filósofo indiano. Que a consciência tem uma energia mais poderosa do que uma bomba atômica. Para a gente ter ideia com isso, de que não brinquemos com a nossa consciência. Vamos nos evangelizar, vamos tomar consciência das responsabilidades pessoais intransferíveis e vamos agir segundo a vontade de Deus, segundo as responsabilidades que nós temos por já conhecermos o Evangelho de Jesus. E não adianta falar, não vou ler não, porque se eu não sei, eu não respondo. A partir desse momento, você fugiu da responsabilidade. E o que diz a lei dos homens? Se você comete um crime e você não conhecia a lei, você vai ser punido. E se você conheceu a lei, também você vai ser punido. Agora, quando você conhece a lei, logicamente que você vai evitar cometer aqueles crimes. Pela lógica do raciocínio. É bem complexo, mas a gente tem que procurar entender que existem algumas diferenças básicas no processo kármico de cada um aqui e no processo evolutivo de cada ser que está sobre a Terra. E cada um responde perante o tribunal da própria consciência por aquilo que ele houver feito. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Mas também, em termos de corpo físico, uns têm mais saúde, outros têm menos saúde. Quando eu era criança, meus primos brincavam na água, andavam sem camisa, andavam descalços, e eu tinha que ficar de conguinha, aquelas congas, né? E sempre com camisa, não podia brincar na água, uma série de regras que eu tinha que cumprir, porque se eu brincasse na água, então, ou tomasse friagem, eu passava a ter uma crise de bronquite. A lei é igual para todos. Isso não batia bem na minha cabeça. Por que eles tinham saúde e eu não tinha?
Tudo tem um motivo. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma elaboração. Certo? Aquilo que eu pude superar, eu consegui superar. Aquilo que eu não pude superar, eu não consegui superar. Então, todos são iguais perante a lei, mas nos processos da lei, antes de reencarnar, eu tinha que vir com uma limitação. Por algum motivo. Então, nós temos que... Isso que a gente tem que entender. Como que existe uma limitação que nos coloca no caminho que nós temos que seguir para nos depararmos com a purificação da nossa consciência para sermos bons filhos de Deus, bons trabalhadores da luz. Desigualdade das aptidões. Questão 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Existe um conjunto de fatores que determinam as nossas condições de sermos mais inteligentes ou menos inteligentes. Termos mais aptidões para isso ou termos mais aptidões para aquilo. E muitas das vezes somos treinados no plano espiritual para aquela função que vamos exercer. Seja jogador de futebol, seja cantor, seja escritor, passam-se por um processo de treinamento no plano espiritual. Aí vocês vão falar assim, mas o plano espiritual vai preocupar com o jogador de futebol? Que absurdo! Por que não? Você acha que é uma coisa simples alguém chegar e se tornar o melhor jogador do mundo? Uma coisa simples aquele espírito chegar ali por acaso, se tornar um grande jogador de futebol? Não existe acaso. Existe uma regra, existe uma lei a cumprir. Se na Terra existe o esporte, assim vai ter no vôlei, no basquete, espíritos que tenham uma ficha que podem cumprir aquela missão. Porque é um grande privilégio você ser ídolo de milhões de pessoas. Por isso, nós temos que ter respeito e muitas das vezes eles precisam muito mais das nossas orações do que das nossas críticas puritanistas que não levam a nada. E até mesmo os políticos são planejados também no plano espiritual. As grandes missões são dadas a quem foi preparado para aquilo ali. Se ele está cumprindo bem ou mal, vai responder depois. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. A forma com que nós vamos adquirindo conhecimento, vamos nos aprimorando, varia de como nós estamos lidando com o nosso livre-arbítrio, de como nós estamos lidando com as informações, com as oportunidades e com as experiências que nós passamos. No livro Exilados da Capela, tem uma mensagem que é reportada de um outro livro para os exilados, onde João Evangelista coloca que os homens que vão criar, dão impulso para que surja a raça humana propriamente dita na Terra, eles estavam no plano espiritual afoitos. E eles eram mais velhos do que a Terra. Se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, olha quantos anos tem os espíritos. Então, como espíritos imortais, para nós chegarmos à pureza, a espírito puro, nós caminhamos por milhões de anos. Vamos aproveitar bem a nossa oportunidade para corrigir o máximo que pudermos nessa existência. Às vezes é um pequeno sacrifício que você vai fazer nesta, que na próxima você vai estar muito melhor. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Certa vez eu vi um relato que precisava de um espírito superior vir para reencarnar em Uberaba e fazer um trabalho de limpeza. Então ele tinha que ter o perfil de uma pessoa que estava sempre alegre, sempre feliz, ia estudar pouco, e ia trabalhar na faxina sempre nos bairros perto do Chico. A espiritualidade ia arrumar meios de colocá-lo naquela região para fazer uma limpeza
não só com a vassoura, mas também com a sua vibração. Ele ia ter dons especiais. E um deles aceitou ser gari, ficou nas imediações da casa do Chico, onde ele trabalhava lá no bairro, varrendo. E todo mundo que passava ele dava bom dia, e acenava, ele sempre sorrindo, sempre com uma palavra útil para as pessoas. Ele olhava para alguém meio triste, ele, mas por que você está triste hoje? A vida é tão bela. E as pessoas nunca entendiam por que aquele gari era tão diferente. E o Chico desencarna, um tempo depois, ele retorna também ao plano espiritual, porque não era mais necessário a presença dele ali, cumprindo aquela prova, que contribuiu para o seu crescimento espiritual. Então nós temos que ter cuidado, porque nós achamos assim, fulano é um grande músico, ele deve ser um espírito muito evoluído. Aí a gente esquece de que um gari também pode ser um espírito muito evoluído. No Rio tem um senhor, que ele é chamado de Senhor Sorriso. Ele está sempre sorrindo, fazendo faxina dele lá, varrendo, naquela região da orla da praia. Ri, brinca com todo mundo, conversa. Uma vez ele ficou doente, todo mundo começou a perguntar pelos outros, cadê ele, cadê o fulano, cadê o fulano? E começaram a saber se ele precisava de ajuda, como que ele estava, onde que ele morava. As pessoas queriam todos os dados para poder ajudá-lo. Um ato simples, fazer bem feito com amor, se conquista amor. Não quero dizer, e não tem conhecimento para dizer que ele é um espírito superior, mas é um espírito que conquistou o amor de muitos, a simpatia de muitos. Então essas diferenças é que vão nos impulsionar. Entre os homens ele era um gari, mas entre os espíritos ele era alguém diferenciado. Então essas situações vão modificando, vão fazendo as coisas serem um pouco mais diferentes para cada um. A forma com que você age e reage determina em que escala evolutiva você está transitando naquele momento e qual delas você vai conquistar. E as aptidões também, elas vão ter relação com o aproveitamento que a gente tem durante as encarnações. No caso, esse exemplo que foi dado pelo Gelson, era uma função específica que ele tinha que fazer. Ele tem outras aptidões de outras vidas, mas ele se anulou para poder realizar aquela missão e contribuir para que o Chico realizasse o trabalho dele, que foi uma grande missão. Então, depende muito do que o espírito está destinado a fazer, e isso não quer dizer também que, como o Gelson mesmo colocou, uma pessoa que vem aqui e faça várias faculdades e aprenda muito, que ela é um espírito muito evoluído. Então é tudo muito relativo. Para os espíritos, a visão é bem diferente, porque as nossas conquistas morais para os espíritos, elas são de extrema importância. Não estou dizendo que se instruir também não seja importante. No caso, o Chico Xavier, ele fez as duas coisas. Ele estudou pouco porque ele não teve oportunidade, mas, em compensação, ele se instruiu muito através dos livros que ele psicografou e praticou a caridade o tempo todo. O máximo que ele pôde fazer, ele estava sempre praticando a caridade, psicografando os livros, utilizando todas as suas forças, mesmo tendo problema de vista e outros problemas de saúde, sempre tendo uma palavra amiga para falar para as pessoas, sempre agindo com muita humildade, indo para regiões onde as pessoas necessitavam do pão de cada dia, criando condições para que elas pudessem ter uma vida um pouco melhor. Então, ele vivenciou essas duas questões. Tanto ele desenvolveu em inteligência, se instruiu muito, como também na parte moral, né? E a questão que ela disse que o espírito se anulou para estar aqui na condição simples, mas se anulou perante o mundo, não perante os espíritos. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Então vêm espíritos superiores aqui, de outros planetas, para nos ajudar a impulsionar para o nosso progresso. Em todas as épocas.
Há tempos eu vi um médium e orador espírita falando que estava vindo espíritos de outras esferas, de outros planetas para cá, para ajudar a impulsionar o momento que a Terra estava vivendo. E naquele momento do tsunami da Indonésia, que o epicentro foi na Indonésia, mas se espalhou pelo sul da Ásia e também chegou até a África, naquele momento que a Terra consternada por toda aquela situação, e as pessoas choram comovidas por tantas mortes ao mesmo tempo, veio esses espíritos para reencarnar aqui. E depois vi um outro médium, também orador espírita, dizendo que não são de outros planetas que vieram para cá. São espíritos que aqui tiveram junto conosco, conquistaram a sua liberdade, voltaram para o seu planeta de origem, mas agora, por amor à humanidade, eles voltam para nos ajudar novamente. Então, cada um vai fazendo a sua parte, vai conquistando o seu espaço e vai ajudando a humanidade a evoluir, criando condições para que todos nós caminhemos para o aperfeiçoamento. E aqui ele pede para olhar a questão 361, qual a origem das qualidades morais, boas ou más, dos homens? São a do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso de um espírito mau? Sim, disse antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. E aqui, como nós conhecemos a homeopatia, entendemos que determinadas intoxicações pode levar o espírito, prestar atenção no verbo, a cometer delitos que ele não cometeria se não tivesse sob o efeito dessa droga. Aí você vai falar assim, não, mas eu não acredito. Então, tudo bem. Se você tomar um gole de cachaça, você não pode dirigir, porque essa gole de cachaça vai interferir nos teus reflexos. Da mesma forma, existem substâncias que vão interferir no psiquismo da pessoa. Assim como a cocaína vai criar delírios, e outras drogas ilícitas também, o mercúrio, intoxicando a pessoa, e pode ser uma microgota de mercúrio. Ela, dependendo da suscetibilidade da pessoa, ele vai criar nela uma condição de extrema agressividade. Associado a outros ingredientes tóxicos, vai criando na pessoa muitos outros problemas. Normalmente a gente vê na contraindicação dos remédios, que também é chamado de efeito colateral, os remédios químicos, aí tem lá um conjunto de doenças físicas. Mas hoje já se admite que alguns remédios causam problemas mentais, como a azitromicina, que pode causar esquizofrenia. Pode causar, não quer dizer que vai. Então tem que ter cuidado, porque qual o nível de esquizofrenia que a pessoa vai ter? De acordo com a suscetibilidade e a sensibilidade de cada um, vai ser um efeito. E recentemente algumas substâncias foram demonstradas que causam delírio. Assim, como uma pessoa que usar muito cogumelo, ela pode ficar com delírio e tantos outros problemas. Recentemente, uma pessoa estava com a mão toda rachada. A mão rachava e sangrava, rachava e sangrava. Inicialmente era sempre no mês de agosto. Depois passou a ser mais vezes no ano. Até que uma criança chegou perto dela e falou, você não pode comer feijão. Ela pegou e olhou assim, mas por que eu não posso comer feijão? A lógica foi o quê? Parar de comer feijão uns dias. E ao parar de comer feijão, nunca mais a mão rachou. Então, entendo. Se essa substância pode causar um mal físico muito grande, também ela causa outros males em nível psíquico. Porque para uma doença chegar em nível físico, primeiro ela tem que atingir o mental da pessoa, mudar seus pensamentos e seus sentimentos, conforme Hahnemann codificou no parágrafo 212 do Organon. Então, nós temos que começar a prestar atenção em um conjunto de informações mais transcendentes, mais amplas, para nós começarmos a entender que algumas substâncias podem te causar um grande problema e, às vezes, fazer você até perder a reencarnação. Ou se complicar muito. Vamos ficar atentos, vamos procurar entender a doutrina espírita, mas também vamos procurar compreender a homeopatia. Ou desencarnar antes, dependendo da toxicidade do elemento e o que ele causa em você também.
Questão 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Nós comentamos sobre o Gari, e não é só sobre o Gari que vai estar nessa situação. Muitos e muitos e muitos. Bispos, papas, líderes políticos. E quanto mais a sua hierarquia dentro daquilo que você exerceu, mais comprometido você fica com a lei se você errou. Então, grandes líderes políticos, grandes líderes religiosos, às vezes eles reencarnam várias vezes em condições bem precárias, com várias limitações físicas e intelectuais, por causa dos erros que eles tomaram, dos demandos que eles fizeram. No livro Céu e Inferno tem um caso de um senhor que ele passava por muitas doenças, cada vez sofrendo mais a doença, e tentavam tratar e nunca achavam um remédio. E Kardec vai procurar saber por que ele estava passando por aquela situação. E mostram que ele passava por aquela situação porque na vida anterior ele era um médico que gostava de fazer certas experiências, independente se aquilo poderia causar problemas, danos ou não. Fazia experiência. E não era experiência para obter um resultado positivo. Era experiência para obter um resultado que lhe desse mais lucro, o que era mais complicado ainda. E assim nós temos que prestar atenção no que nós carregamos conosco, de que forma nós pensamos, de que forma nós tentamos entender o mundo. Porque a pessoa chega e tenta explicar, olha, nós temos que ir por esse caminho aqui que é o mais tranquilo, que a gente vai sofrer menos. Aí a pessoa fala, mas isso, ele fica tudo afoito para te empurrar para o outro lado, porque está errado. Não dá certo. Aí te fala, mas já fizeram muitas vezes, não deu certo. Você tem certeza? Como se a gente nunca tivesse estudado. Mas cada um está no seu patamar, cada um está no seu nível de entendimento. Se hoje a gente já entende que tem que estudar homeopatia, no passado nós devemos ter sido um grande adversário da homeopatia. Ou não, né? A questão 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito e a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Das condições que o corpo que tomar. Se você vai nascer em um certo país rico que tem no mundo atual, você já vai estar lá se comprometendo gravemente com o seu corpo físico, porque lá muitas pessoas têm problemas graves, problemas crônicos graves, embora seja um país rico. Ao passo que, se você reencarna em um país africano, você está lá correndo uma série de riscos inerentes à pobreza naquele país. Se você estiver no Canadá, pelo menos com aquilo que passam para a gente, você vai ter todos uma oportunidade de estudar segurança, moradia, com grande qualidade. Então, dentro da Terra, já temos provas e expiações compatíveis com a necessidade de cada espírito. Mas, como nem tudo é perfeito, lá no Canadá, dificilmente você vai ter um calorzinho de 30 graus. Mas você vai ter um friozinho gostoso de menos 45 graus. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações onde nós passamos por aquilo que nos é necessário. Mas nem tudo é perfeito. Você vai ter uma qualidade de vida, vai ter várias oportunidades, mas não vai ter o calorzinho da praia aqui do Brasil. E nem também a recepção dos brasileiros, aquela coisa assim de como chega para você como se já te conhecesse, aqueles abraços calorosos. Então a gente tem que estar sempre pronto a poder renunciar a algumas coisas também. Assim, a diversidade de aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação,
mas do grau de aperfeiçoamento que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei da caridade que os deve unir. Então, aqui ficamos todos juntos, todos misturados, para que um possa ajudar o outro e possamos, assim, avaliando as posições e as condições de cada um, estudando as consequências dos atos de cada um, podemos viver uma vida melhor, podemos ter uma condição de vida melhor. E quando nós citamos a homeopatia como uma fonte de nos ajudar a melhorar, na Revista Espírita de 1865 tem uma matéria sobre o assunto. Desigualdades sociais. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Letra A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Conforme a gente já citou aqui no estudo anterior sobre o Canadá, existem outros países que respeitam-se muito as condições sociais da vida social da nação. Então, a gente vai vendo que cada etapa as pessoas vão passando por certo aprimoramento, por certo aperfeiçoamento, para se tornarem melhores. E à medida que os espíritos dentro daquela nação já têm um novo nível de conscientização, ali começa-se então uma nova fase, um novo ciclo e novos aperfeiçoamentos e adaptações. Logicamente que etapa a etapa as coisas vão se modificando, de vez em quando dá uma piorada, de vez em quando dá uma melhorada, e assim vai, até que todos nós estejamos em uma condição de entendimento superior. Aí deixará de existir egoísmo, deixará de existir arrogância, deixará de existir a vaidade, e todos trabalharão para o bem-estar de todos. Questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles! Serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. As comunidades carentes na Índia, gigantescas. E em outros países, as comunidades carentes no Brasil e em outros países. Quantos grandes autoridades, pessoas de muito dinheiro, hoje reencarnam ali. E não é que a pessoa era muito rica aqui na Terra, não. Às vezes ela era rica no planeta de onde saiu e tem que passar por uma vida pobre para sentir em si mesmo e conquistar a experiência de que tem que fazer alguma coisa pela melhoria de condições de vida de todos. À medida que nós vamos entendendo que temos que fazer o melhor para todos, todos nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando para sermos realmente bons, para sermos realmente construtores de um mundo melhor amanhã. Depende de cada um de nós, depende de como nós agimos, de como nós nos conduzimos frente à nossa existência, frente às nossas responsabilidades, frente aos compromissos que temos que alcançar. Desapegar das coisas materiais, entender todos como irmãos e observarmos a questão 930 e 793 do Livro dos Espíritos. Questão 684, que ele pede para a gente ver que se deve pensar
dos que abusam da autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impunha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E aqui no Brasil nós passamos pela experiência da escravidão. Aqueles espíritos que vieram para cá como escravo, aqueles africanos, eram, na realidade, europeus, que fizeram muitas atrocidades na época da Inquisição e foram trazidos para cá para reencarnar naquelas condições e passar por aquelas situações que passaram. Logicamente que os que mais apanharam eram os que mais fizeram em outra época sofrer. Mas, hoje, o que aconteceu com esses espíritos que fizeram, que apanharam muito aqui? Os que perdoaram, ao chegar no plano espiritual e perdoaram, reencarnam em missões redentoras, em tarefas de ajudar a sociedade, de contribuir com o bem-estar do país, ou não só no Brasil, como em outros países do mundo. Aqueles que não perdoaram, aí está na situação complicada. E os negros de hoje são quem? São espíritos que precisavam reencarnar no Brasil. Por quê? A maioria das pessoas brancas tem, no máximo, 2 filhos. É lá um outro que tem 3, 4, 5, 6 é muito raro. E um grande número de famílias negras tem até 10 filhos. Entenderam? Você está lá, você tem que vir, precisa de reencarnar, você dá graças a Deus que você tem aquela família para você reencarnar. Se ela for evangelizada, então a fila é mais complicada ainda. Só que no Brasil hoje não tem mais fila para reencarnar no Brasil. Tem indicação para reencarnar no Brasil. Alguém vai ficar grávida, já tem alguém na lista que é indicado para ir para lá. Fila tem na África e em outros países. Então, cada país hoje, cada região tem uma regra. Da mesma forma, todos os países da América do Sul não têm fila para reencarnar. É indicação. Prestem atenção nisso. Porque criou-se um mecanismo, criou-se uma disposição íntima onde há a propensão para o bem, a propensão para a solidariedade. Por mais que apareçam algumas coisas estranhas por aí, mas a propensão para o bem, para a solidariedade, é predominante na América do Sul. E na América do Sul, então, vai estar aqueles espíritos necessitados de crescerem espiritualmente, mas com potencial de bondade maior. Vamos ficar atentos a isso. Cada país tem suas regras, cada região tem suas regras. Por exemplo, a Europa, para reencarnar lá, tem-se que fazer um curso de 6 anos. Em cada lugar, tem uma preparação diferente e diferenciada. Aí a pessoa fala assim, e na Rússia e na China? São escolhidos para irem para lá. Queira ou não, eles estão hoje assumindo a vanguarda da geopolítica mundial. Então, um tratamento especial para quem vai reencarnar nesses países. E aí é onde precisará ter a espiritualização. E a África? A África fechou as portas para os rebeldes. Como eu já disse, um espírito aprontou, fica no seu país, nasce lá sem braço, sem perna, sem orelha, sem olho. Na nossa terra, não. Agora nós queremos nos preparar para o próximo milênio dentro das leis do processo regenerativo. Nada de receber espírito comprometido que trava o nosso progresso pelo seu processo kármico. E aí que vem a questão da regeneração. Na regeneração, espíritos que não querem se enquadrar nas novas regras não encontram espaço. A menos que tenha alguém que tenha que passar por aquele karma de receber alguém aleijado. Ou, por escolha ou por determinação superior, ele vai receber aquele filho que vai nascer com graves limitações físicas e mentais. Que o processo é de educação de espíritos. Será possível que um homem da raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu
o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhes-á isso uma expiação que Deus lhes imponha. Se ele abusou do seu poder, também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-la progredir. Em tal caso, desempenhará uma missão. Então, entre os índios, nós já citamos aqui o caso do cacique Mário Juruna, que ele revolucionou o direito dos indígenas no Brasil. Criou leis, criou estruturas, modernizou a FUNAI. É um missionário. Mas não tem a mais. Ele chegou por um caminho, né, sob a batuta, né, sob a orientação do Leonel Brizola, porque colocou ele para se candidatar no Rio, onde o pessoal do Rio tem a propensão a ser solidário, a ajudar, a defender essas causas, entre aspas, impossíveis. Ele foi eleito mais do que um mandato, cumpriu muito bem os mandatos que ele teve, lutou pelos direitos dos índios e conseguiu. Então, é uma questão de missão. Eu vou ver qualidades nele, não vou ficar apontando defeito. Assim como tem na África, tem muitos missionários do bem. Tem um que começou a plantar árvore. Na região dele não tinha árvore. Ele começou a arrumar muda de árvore, plantando, e ele conseguiu um grande pomar e um grande bosque que foi reflorestado. E assim, em cada situação, cada local tem um que vai cumprir uma missão. E nós temos que prestar atenção nisso. E, por conseguinte, também tem aqueles que nascem em extrema provação, extrema expiação, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na África, seja onde for. Até porque o número de crianças deficientes nos Estados Unidos tem aumentado muito, a percentagem de crianças que nascem com vários problemas e limitações, tanto físicas quanto psíquicas. Então, cada um vai tendo que passar e colher os frutos daquilo que semeou. Desigualdade das riquezas. Questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizeis? E aqui ele deixa aqui bem claro que existem muitas riquezas que são conseguidas de forma ilícita. Então, essa aptidão é uma aptidão por meios ilícitos. E, logicamente, se essa pessoa for colocada numa reencarnação, numa condição limite, ele vai ter tendências ilícitas para sobreviver. Cada um segue as suas tendências, segue os seus caminhos, e todos são responsáveis por se melhorar, todos são responsáveis por se observar. Portanto, a importância de estudar o Evangelho, a importância de evangelizar nossos sentimentos. Letra A. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? No livro Ação e Reação, o pai falece e ele tinha um filho bem mais velho e 2 filhos mais jovens. Essa pessoa dá um jeito de se livrar dos filhos mais novos. Eles, se não me engano, eles dão um jeito de eliminar o corpo físico deles e ele fica com toda a propriedade. Só que esses jovens, eles se aperfeiçoam, estudam e aprendem a obsediar. E a partir dali, a vida desse senhor se torna um inferno. Ele vem a morrer, fica preso nas regiões inferiores e eles partem então para atacar o filho dele. E um grupo de espíritos vão para fazer o trabalho de desobsessão e mostra para eles que eles deveriam reencarnar então como filho desse filho, ou seja, como neto daqueles que o matou. E assim, toda a riqueza foi devolvida àqueles a quem foi espoliado. É importante a gente entender isso, que os mecanismos da lei vai sempre colocando de um jeito para você devolver a riqueza. Outra vez eu vi um orador espírita contando que perto da casa dele tinha um senhor que ele era chamado mão de estátua, ele não gastava nada. Ele sempre ia juntando,
e juntando, que ele sabia para que estava juntando aquilo, e não ajudava ninguém, não fazia caridade nenhuma, e aquilo incomodava ele. Passou-se um tempo, veio um casal, alugou uma casinha do lado da casa dele. E ele se encantou com a criança e ficava com a criança daqui, é meu filho, os pais acharam aquilo meio estranho, e aí o casal pega e muda para outro lugar. Ele contrata um detetive, acha para onde eles foram e muda para perto. E, para complicar ainda, ele faz um testamento deixando tudo para essa criança. Mas, de vez em quando, ele ia lá visitar o espírita, visitava a obra social do espírita e falava assim, nossa, eu tenho que fazer isso, juntar meu dinheiro, que eu deixei vou deixar esse dinheiro para fulano de tal, porque ele precisa muito, porque isso, porque aquilo. E era uma riqueza muito sólida, eram várias casas alugadas, uma boa quantia no banco. E aí, ele falou, bom, agora eu vou perguntar para os espíritos, por que esse cara tem tanta coisa de juntar esse dinheiro para uma criança que nem é filho dele, nem é parente dele? E aí os espíritos disseram, não, ele só está pagando a dívida. Nesta vida ele tinha que pagar essa dívida para ele está fazendo muito bem. Olha, aquilo que a gente vê nem sempre é aquilo que é. Para esse médium, ele era um solvi na mão de estátua que não dava um centavo para ajudar as obras sociais espíritas. Para os espíritos, era alguém que estava cumprindo exatamente a missão que ele tinha que cumprir. Ele tinha que devolver para essa criança a riqueza que ele tirou dele em uma vida na Argélia. Ele arrumou uma trama, deu tapa, tirou tudo dele e deixou ele na mendicância. Ele se comprometeu a trabalhar aqui e deixar a riqueza para ele. Ele adotou essa criança, sem a criança ser parente dele, sem nada. Ele teve uma paixão por essa criança. Ele morre e os pais também não entenderam por que ele deixou, que não eram espíritas, por que ele deixa aquela herança tão poupuda para o filho, já que eles, a partir dali nem os pais iriam precisar de trabalhar mais, porque se não quisesse trabalhar, né, porque eles tinham toda aquela herança que o filho recebeu. São coisas que cada um vem para pagar e resgatar o seu passado. Ele conseguiu fazer bem feito aquilo que deveria fazer. Então, antes da gente condenar, vamos procurar nós fazermos bem a nossa parte. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas, porque nós não sabemos o que foi programado no plano espiritual. O que nós estamos vendo muitas vezes como uma situação muito negativa é algo que foi muitas vezes programado e existe uma finalidade para aquela situação, que é no caso desse homem, que ele sentia em sua consciência a real necessidade de devolver aquilo que ele se apropriou de maneira indébita. E aí, algumas coisas foram programadas para acontecer e outras acontecem porque a pessoa deixou de cumprir a sua programação. Por exemplo, a pessoa deveria ser espírita, trabalhar mediunicamente e ajudar a esclarecer determinados espíritos. Não faz isso. Passado o tempo, esses espíritos obsediam alguém com má índole, que também fazia parte do grupo de inimigos daquela pessoa que deixou de ser espírita, e tramam um grande golpe, um grande crime contra ele e a família dele. Com isso, ele vai começar a entender que ele deixou de cumprir o que tinha que cumprir. Então ele tinha que procurar fazer de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga eu te asseguro, que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Então, a tendência a querer, o pensamento de querer, a cobiça exagerada é que traz o problema. Então, se a pessoa trabalhar tranquilamente, etapa por etapa, para fazer seu chamado pezinho de meia, conquistar seus bens, sem essa cobiça, porque quando você deixa a cobiça crescer, você começa a perder, muitas das vezes, o senso crítico. Você só prima por um ponto de vista, por um alvo. E aí algumas coisas ficam complicadas no paralelo do caminho. Questão 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Fora de dúvida, que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram,
como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que, muitas das vezes, a riqueza só vem ter às mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o proceder, o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça. A ambos será a reparação levada em conta, porquanto, não raro, é esse último quem a provoca. E aí, nós temos, se a gente recebe uma herança, nós não sabemos que ela foi conseguida de uma forma injusta, mas nós temos que reparar. Nós temos que procurar trabalhar para a reparação daquela dívida. Mas como se a gente não sabe? Se nós temos os bens, nós temos a obrigação de administrar bem. Por exemplo, uma pessoa herda uma grande fazenda. Ele não sabe que o seu avô cometeu um monte de erros, crimes, e aquela fazenda então é deixada para ele. Ele tem a obrigação e a responsabilidade de administrar com respeito, porque ele foi mais bem preparado, ele estudou, ele tem que ter consciência das suas responsabilidades sociais e fazer o melhor possível para gerenciar bem, produzir bastante, dentro do limite da possibilidade das terras, tratar com bondade os seus empregados, pagar um salário justo, dar condições justas para eles de vida. Assim, no basicão de fazer simplesmente o básico, a obrigação, ele já está começando a amenizar o mal que o seu antepassado tenha feito. Por outro lado, se ele procurar fazer, além disso, a caridade, ajudar os semelhantes, ser solidário com as dores alheias, ele já estará dando um passo mais à frente para pagar a dívida do seu antecessor. Isso é muito importante. Um ato de amor anula-se multidões de pecados. Esse é o trabalho que cada um tem que procurar fazer. Questão 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre, entendeu bem. Então, as nossas boas ações sempre vão trazer bons resultados para nós. São frutos doces, como ele colocou, e amargos aqueles das más ações. Então, se você tem os seus bens e quer dispor deles, saiba quais as implicações que tem nessas suas ações. Como que você vai agir, como que você vai dispor, de que forma que você vai tomar as devidas atitudes daquilo que foi dado, confiado, para que você seja um bom administrador daquele patrimônio. Procuremos trabalhar com diligência, com inteligência, com discernimento. Como Paulo descreve em Efésios, haja sempre como um bom e diligente administrador. Se você se deixa levar por enganos, por palavras vãs, é porque você não está sendo um bom cristão. Está lá em Efésios, para que a gente reflita como nós estamos nos conduzindo. Então, se nós acreditamos em notícia falsa, se alguém chega para nos passar a perna, nós não estamos orando, nós não estamos vigiando, então nós estamos nos comprometendo. Mas tem o karma, aqueles que têm que pagar a dívida. O karma você não tem que pagar pelo sofrimento. Você tem que também, você pode muito bem quitar suas dívidas pela solidariedade, pela compaixão, pela caridade. No livro Herculano, Rochester descreve que quando o centurião Cornélios volta de Israel, já bem idoso, ele vai para a sua herdade e o seu primo que administrava tinha parado de administrar a partir de um dado momento. E a sua herdade então foi invadida por um grupo de pessoas desocupados. Ele chega lá na sede da fazenda, aqueles sem teto e sem terra aproveitaram aquela casa enorme e ficaram lá. E ele chega, e sabendo eles que ele era um nobre romano, que ele era um centurião romano, já ficaram preocupados e avisaram que eles iam embora. Ele falou assim, não, nós vamos conversar. Primeiro, limpem tudo. Aí ele viu que eles estavam mal alimentados, procurou arrumar alimentos para que eles pudessem comer, organizar para que pudessem começar a ter uma vida mais digna ali, e foi organizando a propriedade.
E ali ele foi a primeira oportunidade que ele teve de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Foi ensinando para eles o Evangelho, foi mostrando para eles uma nova realidade e educando-os para que eles pudessem trabalhar e produzir dentro da propriedade. Então, esse centurião Cornélios é uma das encarnações do Kardec. Ali ele colocou em prática os ensinamentos do Cristo de compartilhar, vá, venda tudo que tem, volta e siga-me. Ele não teria herdeiros, ele trabalhou junto com aquelas pessoas, e aquelas pessoas depois continuaram trabalhando naquela herdade, continuaram trabalhando naquela propriedade. Então, como que você lida com seus bens? Ele poderia chegar, chamar o exército, mandar descer o cacete em todo mundo, poderia chegar, já que estão aí, larga para lá, mas ele fez diferente. Ele gerenciou, ele administrou, ele educou aquelas pessoas que lá estavam. Então, essas são as diferenças. Questão 811. Será possível já ter existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Entendam, igualdade absoluta das riquezas não vai existir, mas desigualdade social aberrante é uma outra situação. Então nós temos que saber que tem que ter equilíbrio das forças, equilíbrio das posses, equilíbrio da ganância de cada um. A lei tem que colocar o limite e colocar mecanismos para que tudo seja bem gerenciado, para que todos possam desfrutar de uma vida normal, tranquila, segura e em condições de que todos possam sobreviver com dignidade. O que não pode é deixar as coisas caminharem muito às soltas, onde o egoísmo, a vaidade, a arrogância predominem. Então, todos nós temos que entender que existem regras. Se nós não quisermos cumprir as regras do mundo, ou melhor, se nós não quisermos cumprir as leis divinas aqui no mundo, na próxima encarnação, nós sentiremos o peso de ficar no local onde essas regras também são descumpridas. Procuremos, pois, nos observar, procuremos, pois, entender como devemos agir no processo de autoeducação dos nossos impulsos. Estudar o Evangelho é o momento de evangelizar nossa consciência, é o momento em que nós vamos aprender a botar na balança se o que eu estou fazendo é digno ou não. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais, o ambicioso cheio de inveja. Não compreende que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Se deixarmos de ser egoísta, todo mundo vai entender que temos que ser solidários, que temos que ajudarmos-nos mutuamente, e, logicamente, que um país bem administrado, bem gerenciado, não tem pobreza, não tem miséria. Então é questão de quem administra saber gerenciar bem. Mas não adianta ter alguém que administra, porque não administra sozinho. Então toda a sociedade tem que ser partícipe do processo. Porque se um está tentando fazer o bem e tem uma meia dúzia tentando sabotar, vai ganhando força a sabotagem, e a gente tem visto o que tem acontecido pelo mundo com essas situações. Então, trabalhar, educar e esclarecer, e principalmente evangelizar para tomar consciência. Questão 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. E também existe dentro da sociedade pessoas que trabalham naquele emprego porque ali tem mais estabilidade, ele é mais estável. Outros trabalham naquele emprego porque ele dá mais renda, e assim acaba que nem todos fazem o que gostam. Mas, por outro lado, se todo mundo fosse fazer só o que gosta, muitos ficariam à toa porque não gostam de fazer nada.
Então nós vivemos dentro de uma sociedade imperfeita, de provas e expiações, e nós vamos lidando com essas situações. À medida que vamos evoluindo, vamos nos adaptando e vamos aprendendo a agir de acordo com a situação, de acordo com as condições daquele momento. Letra A. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, a lei de justiça é um sentimento que vai brotando, é um sentimento que vai crescendo dentro de cada coração, com cada pessoa tomando as atitudes e ações mais compatíveis com a necessidade, mais compatíveis com as suas realidades. Questão 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Mas, certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Tem certas situações que a gente vê e a gente fica intrigado com a situação. Estava mostrando a vida de um jogador de futebol que, na década de 90, ele ganhou muito dinheiro, fez grandes contratos, jogou pelo mundo árabe e hoje ele pede esmola. E ele foi contando que ele ganhava muito dinheiro, ganhava facilmente o dinheiro. Ele chegava nas lojas que vendia carro e ele chegava assim, olhava para o carro, quanto é esse carro aqui? E as pessoas já conheciam ele, pediam um pouco a mais. Ele pegava aquele carro, levava e ficava rodando. E depois ele não sabe, se ele não lembra se ele vendia, se o carro era roubado, se ele esqueceu do carro em algum lugar, ele ia e comprava outro. Era uma coisa meio absurda. Ele comprava outro e assim ia em outras situações, ele tinha 4, 5 carros parados na rua, na porta da casa dele, porque ele não tinha lugar para colocar tanto carro. Comprava carros caros e às vezes nem tão caros, mas ele olhava para um carro assim, eu quero esse carro. Como se o dinheiro nunca fosse acabar. E ele não investiu nem uma casa para ele. Ele só comprou uma casa que a mãe dele morava e ficou só aquilo ali que só estava em vias de perder porque ele não tinha como se sustentar. Então, muitas das vezes, se a sociedade não fosse egoísta, aqueles vendedores falam assim, espera aí, você não acha que você está gastando demais dinheiro, que você vai ficar pobre depois? Isso é uma consciência cristã. Aqueles vizinhos dele que vendem todos aqueles carros, chamavam, vem cá, meu irmão, vamos parar com isso. Mas, como ele mesmo disse, eles gostavam de pegar o carro emprestado, ele emprestava, e alguns nem devolviam mais. Ele também não lembrava que ele tinha aquele carro. Então, são certas situações. Por um lado, ele teve um grande desapego das coisas materiais. Não quero ver o lado negativo dele, não. É só um fato que a gente viu no noticiário e que mostra o egoísmo da sociedade. Então, por um lado, ele foi muito desprendido, mas por outro, ele foi extremamente imprudente. Ele não procurou criar nada para se sustentar, nada para se manter ao momento que a carreira acabasse. E, aliás, ele achava que ia jogar até os 50 anos. Mas aos 33, ele torceu o joelho e dali para frente ele não conseguiu ter o mesmo desempenho que tinha. É importante nós sabermos que nós temos hoje, temos que ser prudente, porque como será o amanhã? Cada um passa aqui na Terra as provas e expiações necessárias e inerentes ao seu processo evolutivo. Mas também existe a imprudência da pessoa, a imprudência da sociedade e a falta de respeito. Como ele disse aqui, uma sociedade que for todo mundo bem educado, não vai querer passar um outro para trás, não vai querer fazer sabotagem, todos vão procurar se ajudar. Mas até lá, ele pede para ler a questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Pelo que eu entendi, naquela época não existia aposentadoria. Então os velhos que dependeriam de trabalhar, ou os filhos sustentavam, ou ele ficava na míngua, pedindo esmola até que morresse. Isso que eu entendi. E existem muitos lugares que ainda não é tão assim, mas é bem perto disso.
Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. E assim ele vai descrevendo mais. A gente pegou só essa primeira parte aqui, fica como dever de casa para vocês lerem lá essa questão, que é muito importante, esse tópico. E o que vai prevalecer? A solidariedade. Lógico que hoje tem estruturas sociais que garantam às pessoas nesses momentos difíceis. Tem aposentadoria, tem auxílio-desemprego e tantas outras que podem equilibrar. Mas o que eu achei interessante é que ele colocou: nem sempre encontre em que se ocupar. A pessoa quer um trabalho, ela quer fazer alguma coisa, mas nem isso tem para ela. São situações dificílimas que cada um depara, que cada um vai vivenciando. Por isso, a sociedade tem que entender que temos que pensar coletivamente para que todos possam viver com dignidade. As provas de riqueza e de miséria. Questão 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Em muitas das situações, os espíritos não têm condições de escolher. É imposto a eles. E alguns seguem simplesmente a lei da genética. Reencarnam, logicamente, que são colocados em famílias que têm aquelas predisposições, e eles seguem cumprindo aquela predisposição. E nós estamos na Terra, onde as leis físicas ainda predominam com muita intensidade. Mas existem aqueles que fogem à regra, em alguns momentos, da lei da genética. Mas, no mais, cada um vai para onde é necessário passar pelas experiências para tomar consciência dentro do seu ciclo evolutivo, dentro daquilo que é previsto que ele cresça rumo ao Pai. Todos nós, então, temos que ficar atentos e procurarmos trabalhar dia a dia para nos melhorarmos, para nos tornarmos melhores e cada vez mais voltado a Deus, voltado para o crescimento espiritual. Questão 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem, da desgraça ou da riqueza? São tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. E aí nós temos que ficar bem atento. O ponto de equilíbrio, o caminho do meio. Logicamente que existem pessoas pobres muito centradas, muito resignadas. Existem pessoas ricas com muito bom senso. Mas a questão é, existem duas portas que você pode entrar. No livro No Mundo Maior, André Luiz cita: a pobreza tem direito à sua proteção. Então, vamos ficar bem atento a isso, para não virmos tomar determinadas atitudes e determinadas ações. Por que a pobreza tem direito a alguma proteção? A sua proteção, a proteção especial. Porque eles estão passando por situações delicadas, por situações difíceis, e aí os espíritos ajudam mais. Tudo isso nós temos que prestar atenção. Certa vez eu fui comprar algumas coisinhas diferentes no supermercado, e uma amiga minha que já desencarnou através de uma intoxicação alimentar, ela desenvolveu uma doença e veio falecer. Ao longo de bastante tempo depois, e eu entrei lá, estava olhando assim, ela chegou: não pega nisso, não compre isso. Isso aqui não se vale a pena comprar. Eu falei: mas espera aí, por quê? Observe o ambiente ao redor. Aí foi passando a fita assim para mim de vários livros espíritas, e aí eu entendi que ali era só algumas coisinhas mesmo que se poderia comprar. Exatamente pelo tipo de energia que se emana dentro do ambiente. Isso nós temos que ficar muito atentos, ficar muito vigilantes. Ah, mas você pode fazer o questionamento que você quiser. As energias que são emanadas no ambiente têm um peso
e tem uma situação bem complicada e delicada na maioria das vezes. Questão 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, a pessoa quer sempre mais. Aquilo que é o suficiente para si, ele quer algo mais e algo mais, nunca se sacia. E aí que tem que ter o cuidado, porque também tem pessoas ricas que são comedidos, são moderados, e tem pessoas pobres que são extravasam seus gastos, esbanjam quando tem alguma coisa. Sempre o caminho do meio, sempre o ponto do equilíbrio. Se você tem a riqueza, se você conquistou a riqueza, lembre-se do pobre. Ajude o pobre, trabalhe para fazer com que o outro tenha melhor condição de vida. Seja oferecendo emprego, seja oferecendo cestas básicas, que nem tem como as pessoas fazerem, dar emprego para todo mundo, mas tem como oferecer uma cesta básica. E às vezes a gente fala rico, a pessoa pensa uma pessoa muito rica, milionária, mas tem aqueles que podem doar uma cesta básica, tem aquele que pode doar 10, tem aquele que pode doar 20, e tem aquele que só pode doar o trabalho dele. Mas façam o bem. Eduquem-se e façam o bem. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Porque, quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem de cumprir. E tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Todos nós, então, temos os riscos. Assim como o pobre pode ter outras tentações, o rico também vai ter muitas tentações. De todo jeito terão tentações. Cada um a seu turno, cada um a seu jeito, e que nós temos que aprender a sermos resignados perante as leis divinas e colocar como Paulo deixa aos Efésios. E depois a Timóteo também, ele faz a mesma colocação. Administre bem a tua casa. Depois você vai poder assumir outras funções. Se nós levarmos para o lado psicológico, administre bem a sua casa mental. Organize-se mentalmente, estruture-se bem mentalmente e as coisas vão caminhando bem. E aí, o Evangelho, aquele momento que a gente está estudando o Evangelho, é quando nós vamos evangelizar a nossa consciência. Fiquemos atentos para não sermos pegos de surpresa no plano espiritual por termos deixado de fazer aquilo que se faz necessário fazermos. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afasta da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. A forma que Jesus falou, de uma forma tão forte, seja o camelo passar debaixo de um buraco que tinha no muro, que parecia um furo de agulha, seja um pelo feito de camelo passar na agulha. De todo jeito, vai dar muito trabalho. Então, quando as pessoas iam passar por um camelo naquele furo da agulha, eles tinham que tirar a carga, fazer o camelo abaixar a cabeça, depois fazer o camelo abaixar a corcova, depois passar a carga. Então, dava muito trabalho. Isso, uma explicação. A outra, para você pegar aquele fio feito de camelo para passar na agulha para fazer as costuras, também era extremamente trabalhoso. De todas as formas, é muito trabalhoso. Só que, quando ia se passar com o camelo pelo furo da agulha lá no muro da cidade, era para não pagar imposto, então você estava transgredindo a lei. Prestamos bem atenção nas colocações que Jesus faz, porque ele traz para nós situações e condições para pensarmos de uma forma transcendente que, no nosso estado cultural, nós não conseguimos abraçar toda ela. Não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao Espírito não.
Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Por isso, nós temos que conhecer bem essa questão 266 para podermos entender que muitos espíritas, ao verem uma mensagem de um espírito que foi de um jeito aqui na Terra, falam, mas não pode ser do fulano. Não estou dizendo que vai ser do fulano, mas temos que pensar nessa questão aqui. O espírito é quando nós estamos fora da matéria. Na matéria, nós somos alma. Por que tem a diferença entre alma e espírito? Exatamente por isso aqui. Como alma, nós queremos ser ricos, nós queremos o conforto, nós queremos isso, queremos aquilo. Como espírito, a gente fala assim, graças a Deus que eu não tive nada disso. São duas diferenças. Mas não quer dizer que não tenhamos que lutar por uma condição de vida melhor. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão que lhe parece natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara estes gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dada entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então, o sofrimento terreno, quando o espírito está desperto, está entendendo os processos transcendentes da vida, não tem nenhuma conotação importante. Só vai ter aquilo que for realmente necessário ao processo de evolução, ao processo de autoeducação do espírito. Portanto, vamos prestar atenção como nós estamos lidando com aquilo que nós temos. Conhecimento, tempo, dinheiro, os alimentos que nós temos em casa. Nós estamos deixando de estragar alimento? Então, tudo tem que ser bem administrado ou ser bem gerenciado para garantirmos a liberdade de consciência para escolhermos ou podermos estar em uma condição melhor na próxima encarnação. E a parte moral? A parte moral é uma obrigação de cada um de nós agirmos de forma ética e moral frente a todas as situações que a vida nos oferece. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Questão 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pergunta curta, resposta curta. Ou seja, ambos têm inteligência, ambos têm faculdade do bem e do mal, então ambos têm as mesmas condições de progredir. E por que existe, então, em certas situações, em certas culturas, um direito a mais para o homem e outro a menos para a mulher? Teria muitas questões que poderiam ser abordadas em torno disso. Mas a resposta é bem curta, e a gente tem que entender que ambos têm o mesmo direito. Agora, nem ambos não têm as mesmas possibilidades. E é aí que vai fazer alguma diferença. Portanto, nas Olimpíadas, os homens têm as modalidades das mulheres e têm as modalidades dos homens. Porque os homens têm mais força, eles ganhariam sempre das mulheres. E igualdade de condição. Portanto, são separados as competições. Da mesma forma, não tem mulher pilotando avião caça. Os caças muito rápidos, o supersônico, não tem mulher pilotando. Mas, em compensação, porque elas não podem pilotar, mas em compensação, helicóptero, elas são exímias piloto. Que exige mais delicadeza, existe mais tato. Então, tudo tem a compensação de um lado e de outro. Direitos iguais, sim. Agora, possibilidades iguais, nem sempre. Nas Olimpíadas não pode ser igual. Pilotar um caça, pilotar um helicóptero, também tem essa diferença. A mulher dá à luz, o homem não dá. Certo? Então, em tudo, o homem tem o esperma, a mulher não tem. Então, a gente tem que saber que existem possibilidades diferentes. Temos que entender isso, mas direitos iguais perante as leis dos homens e de Deus. E é importante também nós compreendermos que o homem e a mulher estão aqui juntos na Terra para somar. Então, se cada um fizer a sua parte bem feita, se cada um puder e deve ajudar um ao outro para a gente poder conquistar a cada dia mais. Então, nós temos que aprender a somar essas possibilidades
para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter um planeta mais evoluído, cada um fazendo a sua parte bem feita, tendo bondade para com o outro, não tendo ideias preconceituosas, preconcebidas, entendendo que o corpo da mulher e do homem são diferentes. Mas se juntar as possibilidades que cada um pode fazer de melhor, nós vamos aí ter em pouco tempo uma evolução, um salto evolutivo muito maior, se um respeitar o outro e compreender a possibilidade de cada um e o que pode fazer de melhor na sociedade. Questão 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Uma resposta extremamente inteligente, em poucas palavras, definiu tudo o que a gente tinha explicado anteriormente. Como tudo no Livro dos Espíritos, é assim, a questão seguinte amplia os conceitos da primeira e muitas das vezes esclarece a primeira, a antecessora ou algumas questões para trás. Então, a força física, os trabalhos mais rudes, e nós vamos ver dentro da sociedade os trabalhos mais rudes sendo para os homens. Conforme dissemos, pilotão caça supersônico, e os trabalhos mais delicados para mulheres. Se nós observássemos bem isso, não estaria diminuindo ninguém, todo mundo viveria feliz. Mas, muitas das vezes, por um conjunto de situações, as coisas se invertem, ou às vezes tentam entrar pelo mesmo pé de igualdade em condições que não têm possibilidade. Mas estamos na Terra, planeta de prova e expiação. E à medida que nós vamos evoluindo e vamos entendendo as condições que cada um apresenta, a condição de vida que é necessária para cada um tomar a sua atitude, a sua postura, as coisas vão caminhando. Então, muitas atividades que os homens fazem, as mulheres podem fazer e fazem. Antigamente, só homem dirigia caminhão. Hoje tem mulheres dirigindo caminhão. Mecânico, serviço de mecânico. Tem mulheres que fazem serviço de mecânico, tanto mecânica de aviação quanto mecânica de carro, de caminhão. Aquilo que era só homem praticamente que fazia, hoje tem as mulheres também fazendo e também com competência. Nós temos tecnologia para suspender os pesos, então todo mundo pode fazer os serviços que antigamente era só de um. Mas sempre temos que aprender a ter respeito uns pelos outros, para nos ajudar, conforme ali ambos têm o dever de se ajudarem mutuamente para suportar as provas de uma vida cheia de amargor, porque a vida aqui na Terra é complicada, certo? Questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco, e não para o escravizarem. Agora, subjugar, escravizar, abusar, maltratar, aí já foge a regra da bondade. A pessoa, por ser mais forte, ele não tem o direito de maltratar o outro, tentar subjugar, abusar. Então, tudo nós temos que prestar atenção que ambos estão juntos para se ajudarem mutuamente, se respeitarem mutuamente. E aí tem as questões psicológicas. E a mulher, quando quer, ela sabe muito bem fazer um jogo psicológico. Então, tudo tem que ser bem educado. Nós, como seres humanos, como espíritos que somos, temos que nos educar para sabermos viver bem, conviver bem. Se a gente pensar, mas no passado aconteceu isso e isso comigo, agora eu vou me vingar. De quem? De quê? Tem um provérbio chinês que fala, quando você sair para vingança, prepare 2 covas. Ou seja, tanto você quanto o outro vão acabar numa cova por causa da vingança. Então, o que prevalece é o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade, de respeito uns pelos outros. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza de seres confiados aos seus cuidados. E
toda a produção de hormônio da mulher leva à bondade, à maternidade, ao cuidado. Então, os hormônios que a mulher tem é para a receptividade na hora da relação. No momento que ela está no período fértil, ela vai ficar muito mais receptiva, então ela vai ficar carinhosa, afetuosa. E quando ela está gestando, ela também vai ficar mais introspecta, mais introspectiva, mais centrada pelos próprios hormônios que gera. E quando a criança nasce, ela vai gerar o leite, a maternidade, amamentar, também ternura e afeto. Então, os hormônios femininos são sempre voltados, a gente está falando aqui na linguagem leiga, né, mas para as pessoas entenderem a parte sentimental. Ali naquele momento, ela vai estar amamentando, protegendo, cuidando de uma criança. Então vai despertando um sentimento de amor, vai despertando um sentimento de aconchego, de solidariedade. E nos homens, os hormônios são para guerra, para agressividade, para caça. Então, antroposoficamente, um é bem mais agressivo e o outro é bem mais passivo. Isso não quer dizer que essa agressividade tem que estar dentro da relação. Assim como a mulher não pode ser extremamente passiva, na maioria das vezes, o homem também não pode ser agressivo o tempo todo. Tem que saber haver o meio termo. Tudo tem que ter o mesmo meio termo. Mas temos que entender as reações antropomórficas de cada um e antroposófica também de cada um para convivermos melhor. E também o homem, ele tem a função de proteger a esposa, proteger os filhos, prover as necessidades da família. Não que a mulher também não tenha essa função hoje em dia. A mulher também trabalha, a mulher também cuida do lar e cuida dos filhos, mas o homem, ele foi realmente feito para ele ter essas funções de proteção, de proteger a esposa, de proteger o filho. Os homens são mais objetivos. As mulheres muitas vezes querem que os homens entendam a subjetividade delas, que elas se apercebam dos detalhes. Mas a mente do homem, ela é muito diferente da mente da mulher e das percepções também emocionais. Então o homem muitas vezes ele não entende determinadas delicadezas que a mulher quer que sejam percebidas, e muitas vezes existe muito conflito por causa disso. Mas as características são diferentes. Um foi feito de uma maneira que tenha mais objetividade, e a mulher ela é mais subjetiva, geralmente mais sentimental. E essas diferenças têm que ser percebidas, porque não pode haver conflitos por causa disso. Se somar essas duas possibilidades, pode haver muito crescimento. Não que a mulher não possa ser objetiva e o homem não possa ter sensibilidade, uma sensibilidade mais aguçada, mas geralmente a mulher tem essa questão, essa sensibilidade mais aguçada, e o homem focado mais nas coisas objetivas. Questão 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E aí a responsabilidade da mulher de educar bem os filhos para que eles possam compreender bem a vida. Mas também tem que prestar atenção. Não é querer que um homem tenha a mesma sensibilidade que a mulher e as mesmas subjetividades que a mulher. Não vou tentar aprofundar no assunto, que eu não vou conseguir explicar aqui. Isso dá um seminário para pessoas especializadas no assunto. Então, tem que saber que homem é homem, mulher é mulher, mas a educação para respeitar tem que existir. Questão 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Portanto, todos nós temos que responder perante a lei de Deus, para a nossa consciência, em igualdade de condição. Mas, perante a lei de Deus, nós temos a questão do entendimento. Quanto mais entendimento nós temos,
mais punidos nós somos devido pelo mesmo crime que duas pessoas cometeram perante as leis divinas. Aquele que tem mais consciência é mais duramente responsabilizado. Então nós temos que entender isso. Quando Jesus diz que os servos, por não conhecerem as leis, recebem uma punição, mas aquele que conhece é mais severamente castigado, e está mostrando que, à medida que a gente vai ampliando o nosso entendimento, nós vamos assumindo responsabilidades muito maiores. Por isso, o trabalho que a doutrina espírita faz por nós é ampliar nosso entendimento para que a gente não caia nos mesmos erros do passado e consigamos evoluir menos onerado conscienciologicamente. Vamos procurar trabalhar, pois, para o entendimento das regras, das leis e da justiça divina, para trilharmos com mais segurança o nosso processo evolutivo. Letra A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. E aqui também dá um grande seminário comentar muito sobre esse assunto. Existem situações que é bem tranquilo para a mulher exercer. Existem outras que não. E aí, durante um bom tempo, por exemplo, as mulheres não podiam competir nas Olimpíadas. Até que uma se vestiu de homem, ficou lá no meio e competiu. E assim foi havendo sempre uma pioneira para quebrar aquela carapaça do machismo. E hoje elas conquistaram muito, mas nem tudo conforme elas gostariam. E nós vamos caminhando sempre para uma equidade maior, para uma justiça maior. Existem ainda regiões do planeta, nem vamos dizer país, regiões, que em vários países tem ainda pessoas assim, que a mulher é bem subjugada, bem deixada de lado. E a questão do voto, principalmente aqui no Brasil, há pouco tempo que a mulher conquistou o direito de votar. Então, são um conjunto de situações, de fatores, que cada um vai se adaptando, em cada época vai se adaptando, vai se organizando, até porque que ainda existem essas situações na Terra. Aqueles homens machistas, autoritários, vão reencarnar nesses países, nessas regiões onde a mulher é subjugada, como mulher, para passar pela lei de Talião e tomar consciência. Então, a gente vai vendo etapas que são cumpridas para a nossa autoeducação, para o nosso burilamento íntimo. E, às vezes, algumas mulheres pedem para reencarnar nesses lugares, porque elas precisam domar-se intimamente. Lembre-se que nós, como seres humanos encarnados, pensamos de um jeito. Quando chegamos no mundo espiritual, pensamos totalmente diferente. Então, temos que prestar atenção nisso também. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. Aqui também nós temos que olhar por dois ângulos. O homem ocupando o lado exterior e a mulher do interior, não é que ela vai ficar dentro de casa. A mulher sempre vai, como a gente explicou antes, que ela tem os hormônios mais voltados para o amor, para a introspecção, para a maternidade, para cuidar. Quando ela volta-se para o interior, desse aspecto, ela também vai ajudar o homem a ter melhores sentimentos. E o homem, olhando para o exterior, vai ensinar a mulher a ter mais malícia ao enfrentar o mundo que é aqui fora, o mundo lá fora, como queiram. Então, essas duas situações é perfeitamente entendível aqui. Tem uma situação que aconteceu na Itália, que um italiano foi passear na Rússia, conheceu uma jovem, casou, levou 3 amigos, os 3 amigos casaram, depois foi outros 2 amigos e casaram. Total de 6 pessoas casaram com russas. E as mulheres italianas ficaram muito bravas e queriam que o governo fizesse uma lei que proibisse. Falou, não, mas aqui é democracia, eles foram lá e casaram, está dentro dos princípios estabelecidos, da regra, da lei, do respeito. Não tem como a gente proibir. Aí as mulheres, mas bonita por bonita nós também somos. E foram entrevistar um homem italiano que casou com uma mulher russa e quis saber por que ela casou. Ah, porque elas são muito mulheres.
E aí ele quis que ele explicasse isso, que elas ficaram mais bravas ainda. E foram entender que elas são educadas para um casamento, educadas para viver conjugalmente. E coisa que as italianas não eram. Então aquele ânima que os homens tinham internamente, eles encontraram naquelas mulheres. Aí você fala reencontro de almas. Também tem isso. Mas era muito mais educação que elas receberam. E elas perguntaram, mas assim vocês não são felizes? Ela falou, por que não? E foi enumerando as coisas que elas conseguiram, que elas tinham, eles como casal. E as pessoas ficaram assim, de queixo caído, abaixou a bola, não teve essa discussão mais, pelo menos no que eu li ali naquela matéria. Porque elas entenderam que as outras estipularam um padrão de felicidade. E elas vivenciavam aquela felicidade com muito mais simplicidade, cultivando a sensualidade, cultivando o carinho, o afeto, o entendimento dentro do lar. Ambos se ajudavam muito mais. Então não é a mulher chegar, vai lavar as vasilhas. Ele não vai lavar. Agora, você pode me ajudar a lavar as vasilhas? É diferente. Então, a forma de falar, isso é um exemplo, a forma de falar, a forma de lidar, vai trazer uma grande diferença para o relacionamento. E é isso que nós precisamos, nos educar. A matéria que eu li, aí você vai falar, mas onde está a matéria? Isso é um absurdo. Ninguém vai fazer julgamento. Nós temos que pegar a ideia e ver o que eu posso melhorar. Isso que nós temos que pensar. No dia que nós entendermos o que eu posso melhorar, tanto o homem com relação à mulher e a mulher com relação ao homem, nós não vamos ter tantos relacionamentos infelizes como nós temos na nossa sociedade atual. À medida que a gente olha para nós mesmos e fala, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para o meu relacionamento ser melhor? Paulo, aos Efésios, ele fala dentro das colocações que ele passa para que eles ajam uns com os outros, ele fala para eles procurarem, para as mulheres procurarem ser mais submissas ao marido. E coloca uma série de regras para as mulheres. Aliás, colocam mais duas, que elas têm que ser dedicadas, submissas e honestas. E para os homens, com relação às mulheres, ele coloca uma lista enorme. Fale palavras bonitas para as mulheres, procure dirigir palavras amorosas para elas, tratá-las com cordialidade. Ele vem colocando uma série de tópicos interessantes para que os homens comecem a ver que a mulher é um ser mais sensível e que precisa ser tratada de uma forma mais diferenciada. E olha que Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Certo? Então, vale a pena a gente ver. Leia Efésios todos, né? Deixar como dever de casa, para a gente ver lá as recomendações de Paulo para como que os homens devem tratar as mulheres. É importante a gente entender isso. Na verdade, as colocações de Paulo para aquela época era uma mudança, assim, muito grande na sociedade. Até mesmo radical. Bem radical, porque as mulheres eram tidas quase como se fosse um bichinho de estimação, né? E tratadas da maneira como eles achassem que deveriam tratar. Eles despediam suas mulheres por qualquer motivo. Então, o Paulo, ele veio com aquelas colocações para poder trazer o afeto para dentro do lar. Porque naquela época ele não podia chegar para os homens e falar assim, a mulher é tão importante quanto você, ela tem que ter os mesmos direitos que você. Isso seria totalmente inadmissível. Então, o que ele podia fazer? Colocar os homens numa condição em que eles começassem a tratar as suas esposas com carinho, com respeito, que eles procurassem dar alicerce para o lar, entender que aquela que foi escolhida para ser sua esposa tem que ser tratada com consideração, com respeito, não pode sair, como eles colocavam, né, despedindo a sua esposa por qualquer motivo. E para as mulheres, para que houvesse uma harmonia maior, se elas tivessem uma condição de mais simplicidade, de obediência, esse processo ficaria mais fácil. Então, são situações que a gente tem que aprender a compreender o porquê que ele colocou até essa palavra de ser submissa. Já
era um avanço para a humanidade falar que a mulher tinha que ser bem tratada. Ser tratada com afeto, com carinho. E lógico, quando ele falou para ela ser submissa, ele estava evitando uma grande quantidade de problemas. Porque se ela afrontasse o marido, não tinha uma lei igual tem hoje, que não pode bater. Eles batiam, despediam. E se despedisse a mulher, ela só conseguiria viver de uma forma. E em 90% das vezes, como escrava ou como prostituta. Então, quando ele colocava esse alerta para elas, sejam submissas, ó, assim você vai viver melhor. Hoje não é ser submissa, seja atenciosa, seja carinhosa, seja compreensiva. Então a palavra submissa hoje nós temos que mudar o contexto para a gente entender a amplidão da situação até hoje. Porque os hormônios da mulher são mais, dá ela mais passividade, dá ela mais compreensão. Dos homens é mais agressão. Além da má educação que a própria família dá para os filhos. Então nós temos que prestar atenção nos dois fatores para que ambos possam viver e conviver de uma forma mais condigna dentro da sociedade, com equilíbrio e respeito. Trazer o que está escrito lá há 2000 anos, adaptar a nossa realidade de hoje, com palavras que sejam mais condizentes com a nossa realidade de hoje, mas a essência da vida ali, do ensinamento dele ali, tem que ser mantido, de respeito mútuo entre ambos. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Conforme a gente disse antes, ser um homem muito machista, cuidado. Tem países e regiões onde os homens são muito machistas e as mulheres não têm direito nenhum. Se você também é uma mulher muito rebelde, cuidado, tem regiões onde a mulher não tem direito nenhum e os homens são muito machistas. Ou seja, na Terra existem hospitais apropriados ao tratamento de cada personalidade, de cada característica das almas. Portanto, vamos procurar seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho do diálogo e do bom entendimento. Assim, a gente vai aprender a conviver bem. Senão, a gente cria um próprio inferno particular, como dizem os nossos amigos espirituais. Criar atrito é o mesmo que jogar caco de vidro na relva onde você vai passar descalço. Você vai se cortar. Então, você vai se ferir. Vamos procurar criar um sentimento de harmonia e uma relação de harmonia. Isso exige de cada um de nós maturidade. E uma coisa muito boa para ajudar nisso são os tratamentos espirituais. As reuniões mediúnicas de tratamento espiritual ou de desobsessão. Mas desobsessão hoje não é um termo muito empregado, porque praticamente não tem obsessão na humanidade. Somos todos mutuamente obsediados. Então, o tratamento espiritual vai educando espíritos, encarnados e desencarnados, para nós aprendermos a conviver. E que diferença faz quando uma equipe mediúnica bem treinada esclarece espíritos que atazanam a nossa vida, que perturbam a nossa vida. Certo? Então, o nosso processo de crescimento espiritual vai passando por várias etapas até nós atingirmos a perfeição. Mas nós temos que fazer o esforço de procurarmos entender o Evangelho, trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, para dentro do nosso coração, para as nossas ações. E assim a gente vai viver melhor. Igualdade perante o túmulo. Questão 823. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? O último ato do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da presunção. Então todos nós temos que prestar muita atenção nessa situação de como nós pensamos hoje, aqui na vida, e aquilo que vamos conquistar no futuro. Certa vez, um carnavalesco famoso, ele falou assim: eu não queria ficar para a história como aquele que foi apenas um carnavalesco. O que eu posso fazer para deixar o meu nome na história? E aí uma pessoa disse: faça caridade. E ele fez várias obras sociais, organizou uma comunidade inteira. Ou seja, o melhor monumento que você possa fazer em memória, em sua memória, é algo de bom, de útil e de agradável para o outro. Esse é o melhor monumento.
E Jesus deixou para nós o quê? Quando fizermos uma obra, que seja diante dos olhos dos homens, para quando eles as verem, engrandecer e louvar o Pai que está nos céus. Mas em compensação, se você da esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então, da esmola você deve dar como encargo de sua consciência, em segredo, em silêncio. Mas fazer uma grande obra, você deve fazer aos olhos dos homens. Então tem essas duas diferenças que Jesus deixa para nós. Portanto, o melhor monumento é fazer uma grande obra para o bem do próximo. Jesus falava dessa forma porque a esmola, ela é um momento em que o ser, ele está muito necessitado. Então é um momento de precisão material, de necessidade material, mas ao mesmo tempo, se você fala para outras pessoas que você deu aquela esmola para aquela pessoa, de uma forma ou de outra você está humilhando a pessoa. Então, nós temos que aprender a fazer o bem, com respeito ao semelhante, com carinho, como nós gostaríamos que fosse feito a nós se estivéssemos em um momento de dificuldade. Nós gostaríamos que alguém que nos ajudasse ficasse falando para todos que a gente conhece, para outras pessoas que a gente precisou e que aquela pessoa ajudou. É até uma questão de respeito com o semelhante. Por isso que não devemos ficar divulgando quando damos uma esmola a alguém. Letra A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que ao próprio defunto? O orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Oh, sim. Nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não se pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Isso é muito importante. A gente tem que procurar entender o que é realmente útil na nossa existência, na nossa vida. Hoje em dia está muito em moda que é cremar e jogar cinzas no mar, jogar cinza nesse ou naquele lugar. Ou guardar as cinzas. Mas nós temos que prestar muita atenção. Nós façamos pela terra sendo úteis, fazendo alguma coisa boa para a humanidade. Passamos pela terra procurando trabalhar na edificação do bem, na edificação da luz. As grandes diferenças que fazem para a nossa existência, para o nosso processo evolutivo. Trabalhemos, pois, para sermos realmente bons, para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que edificam as forças do bem em nossos corações. Questão 824. Reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Agora, pompa de um funeral? O bom sentimento das pessoas ali diante do morto, o caminhar com respeito até o cemitério ou até o crematório, é muito mais importante do que as pomposas reuniões que às vezes fazem. Vamos procurar ser módicos, simples e agir com sinceridade. Certa vez eu fui num velório, não era uma pessoa muito rica, uma pessoa da sociedade, da cidade de onde eu estava. Eu saí para ir lá, olharam para mim assim, mas está com a camisa branca? Porque estava todo mundo de preto, mas tomando cerveja e comendo churrasco. Lá no velório tinha 3 senhoras idosas, ficaram me olhando assim espantado. Eu cheguei e fiz a oração, conforme pedido da protetora da pessoa que tinha morrido. E passado alguns anos, eu tinha que vir de Curitiba para cá dirigindo, era um carro maior do que eu estava acostumado a dirigir, e
Quando eu entrei no carro, eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse, porque eu não estava acostumado a dirigir um carro tão grande. E aí, ele chegou, sentou do meu lado, falou: tudo bem, Gelson? Eu vou com você até Belo Horizonte. Fui autorizado a vir. Então, nossas orações sinceras valem muito mais do que ir lá sentar de roupa preta, sentado tomando cerveja e comendo churrasco. Então, o respeito nesse momento é muito importante. Estar diante daquele velório, daquela pessoa que parte, cheio de medos, dúvidas e incertezas, com um sentimento de elevação ao Pai, em oração, vai fazer uma grande diferença. Vai trazer para aqueles corações um bálsamo que vai fortalecer suas almas, que vai iluminar seus caminhos. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. A lei divina determina que tudo vai se consumindo com o tempo. Só vai se aperfeiçoando é o espírito, porque é obra divina. No resto, tudo se aperfeiçoa, tudo vai se consumindo, todas as obras humanas, os nossos corpos vão se decaindo, as construções que a gente faz caem, temos que estar sempre fazendo manutenção, mas mesmo assim chega o dia que ela tem que ser derrubada. Mas o espírito sempre aperfeiçoa. Portanto, aperfeiçoar nossos sentimentos, procurar aprimorar as nossas intuições, as nossas inspirações, vai fazer muito mais diferença do que construir um túmulo suntuoso. Aí alguém pode falar assim: mas lá no túmulo do Chico fizeram um grande monumento. Sim, fizeram um monumento onde as pessoas vão louvar o Chico. As pessoas vão lá, não porque tem um monumento, mas porque querem fazer uma oração pelo Chico no túmulo, porque nós não perdemos ainda o nosso catolicismo do passado. Aí as pessoas vão lá fazer suas orações, vão visitar, simplesmente porque tem curiosidade. Então, quem fez aquele monumento não foi o Chico, nem ele pediu. Alguém fez, com um objetivo. E a gente tem que entender a importância daquele monumento ali, porque não é louvor ao corpo do Chico, é a obra do Chico. Por ele ter feito uma grande obra social, as pessoas têm vontade de ir lá e conhecer o local onde ele morou, onde ele trabalhou, as casas espíritas que ele trabalhou, e vão visitar o túmulo como ainda temos o nosso catolicismo enraizado em nós, coisa de mais de 1500 anos. E além disso, né, com a atração das pessoas, sendo uma fonte turística, muitas pessoas também acabam tendo seu ganha-pão através disso. Porque as pessoas vão lá, ficam nos hotéis, comem nos restaurantes. Gera emprego. Gera emprego. Então a gente tem que olhar esse lado também, que isso impulsiona a cidade e ajuda os moradores também a ter mais qualidade de vida. As pessoas têm, nós espíritas principalmente, temos que mudar alguns conceitos, porque acho assim, mas olha, estão fazendo turismo para ver o Chico. Aí nós temos que pensar no seguinte: tem um motorista do ônibus que tem um emprego, ele tem pai, ele tem filho, tem esposa para criar, tem criança para criar, tem esposa para ele ajudar a sustentar a família. Tem o dono da empresa de ônibus que tem vários empregados, então ele precisa. Tem os hotéis, tem os restaurantes, como ela lembrou. E as pessoas, quando vão ali, vem um grupo de pessoas mudando os sentimentos, lembrando de coisas boas, valorizando coisas boas. Isso é muito importante. Então vamos esquecer o monumento, vamos pensar no sentimento que envolve e nos benefícios que essa viagem leva para aquelas comunidades. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. A questão 320 em seguintes, que está na comemoração dos mortos e funerais, é a questão 320 a 329. Então, lá nós vamos encontrar um conjunto de dados que vão trazer para nós informações de
como se deve respeitar o funeral, mas também temos que entender a importância de valorizarmos a vida para construirmos e colhermos na próxima existência os nossos bons frutos das nossas boas ações. Parte terceira, da Lei de Liberdade, capítulo 10. Da Lei de Liberdade. Liberdade natural, escravidão. Liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico do móvel das ações do homem. No site da FEP Editora você encontra este e muitos outros livros que vão te ajudar a iluminar mais a sua consciência, a brilhantar mais a sua existência com boas ações, porque a partir do momento que nós fazemos boas leituras, nós esclarecemos-nos do que devemos fazer, do que não devemos fazer, e procuramos com isso aprimorar a nossa forma de agir na construção de um mundo melhor para todos nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos iluminando, sempre nos fortalecendo, para que tenhamos condições de aprimorarmos-nos cada vez mais e de iluminar mais os nossos caminhos para o bem, para a luz do amor e da verdadeira fraternidade. Que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver, que possamos aí fazer bons estudos. Aproveitem as leituras dos livros. Tem muitos livros interessantes. Deixe seu joinha, inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho. E se possível, faça um comentário. O comentário é importante, porque à medida que vai tendo comentário, o vídeo está sendo interessante e vai levando então outros, o próprio YouTube oferecer a outras pessoas e outros terem acesso ao vídeo pelo processo natural que o YouTube oferece. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos nós, nos dando força e paz para caminharmos ao longo da nossa existência.